pessoal. Questão 45 do PAS, primeira etapa. O Teatro Nacional Cláudio Santoro pode ser idealizado como um tronco de pirâmide de base trapezoidal. A vista ilustrada é a superior. As medidas estão expressas em metros. A face A está no topo da pirâmide e é paralela à base, distando 21 metros em relação a ela. As faces B e C também estão ali representadas e ele enumerou a face B como a face frontal e a face C como a face posterior. A questão definiu a altura de cada trapézio, justamente essa distância entre a base e a aresta superior. Então, na face B, entre 45 e 25. Na face C, entre a aresta de 38 metros e a base, a aresta de 100 metros. O que ele está pedindo aqui é para você analisar se o trapézio que forma a base da pirâmide tem altura superior a 80 metros. Quer dizer, a distância entre a aresta da base, que está ali na lateral esquerda, de 45, e a aresta superior da base, que é a medida de 100 metros. No desenho, essa distância vai ser representada pelo segmento DE. Então, para calcular a distância DE, você tem que encontrar a projeção horizontal de 35, a projeção horizontal de 65, e essas projeções vão dar o tamanho mínimo do segmento DE ou da altura do trapézio da base. Mais uma vez aqui uma ilustração usando o software Tinkercad. Eu tenho a vista frontal e a vista posterior, e aqui uma face superior infinitesimal. Eu, na verdade, como eu não tenho a informação de qual é a largura dela, eu fiz aqui um desenho estimado, tá bom? Nosso objetivo é calcular essa altura mínima DE, que justamente vai ficar marcado aqui com uma linha vermelha, que significa o tamanho mínimo do trapézio formado pela base da pirâmide do desenho. Muito bem, para calcular a projeção aqui dos 35, que seria a hipotenusa do triângulo da esquerda, eu tenho a altura, que é 21, ou seja, eu tenho um cateto. Vamos começar pela... Então, a hipotenusa é 35, vai ficar isolado na equação, lateral esquerda. Eu vou isolar a variável, x ao quadrado vai ficar 35 ao quadrado menos 21 ao quadrado. Vinte e um ao quadrado eu sabia de cabeça, 441. Muito bem, para encontrar a raiz de 784, eu venho aqui para a lateral direita, vou fazer a fatoração por números primos.
Ótimo. Vou agora juntar os casais, né? Os pares. Então eu tenho 7. 7 com 7 é um par, 2 com 2 outro par, eu tenho 2 com 2 lá em cima outro par. Muito bem, para retirá-los basta pegar um deles, então vai ficar 2 vezes 2 vezes 7, 28 metros. Ótimo, é um quadrado perfeito. Lateral direita, vamos resolver aqui agora com relação à projeção dos 65. Então 65 é a hipotenusa, vai ficar sozinho isolado na equação. Vamos isolar o valor a variável y, né? Então fica 65 ao quadrado menos 21 ao quadrado. O 21 ao quadrado está positivo, na hora que passa do igual inverte o sinal, de positivo passa a negativo. E fica faltando só achar 65 ao quadrado. 21 ao quadrado a gente já tinha calculado. Organiza a sua prova para manter as contas e não precisar apagá-las. Bom, eu tenho o valor aqui final de 3.784. Aqui eu acho que já dá para fazer uma aproximação, não é necessário vir aos detalhes. Perceba que se eu tiver 3600, ou seja, 3.600, eu teria uma raiz quadrada de aproximadamente 60. Como eu tenho 3.700, a minha resposta é maior do que 60, mas bem próximo de 60 metros. A projeção, eu estou falando da projeção y. Bom, considerando que eu tenho uma projeção de x, que é a projeção x de 28, e tenho aproximadamente 60 na projeção que eu chamei de y, veja, eu tenho no mínimo 88 metros. Perceba, se eu tenho um mínimo de 88 metros, eu atendo a afirmativa da questão 45, ou seja, realmente a altura é maior ou superior a 80 metros. A afirmativa está correta. Ok, questão concluída. Um ótimo dia para vocês.